Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Dando prosseguimento ao nosso estudo deste trimestre, que trata sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, o que fazemos através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No programa de hoje, falaremos sobre a nossa lição 2 e o nosso tema será uma salvação grandiosa. Sejam bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Quero convidar nossos queridos ouvintes para lermos a verdade prática de nossa lição de hoje, que diz o seguinte: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva divina. Gostaria de iniciar a meditação de hoje pedindo desculpas aos nossos ouvintes. No programa da semana passada, eu disse que a carta aos Hebreus foi enviada originalmente para os irmãos que moravam na cidade de Roma. Mas este foi um erro de minha parte, porque evidências da carta demonstram que, embora ela tivesse sido enviada originalmente para uma comunidade específica de cristãos que acreditamos ser irmãos convertidos do judaísmo, à luz de Hebreus capítulo 13, versículo 24, não é possível dizer em qual cidade do Império Romano residiam esses irmãos. Feita essa importante correção, vamos à lição de hoje, onde procuraremos entender de maneira sucinta alguns detalhes que tornam grandiosa a maravilhosa salvação anunciada aos homens por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nossos ouvintes já sabem, mas não há mal nenhum lembrarmos que Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden, porque, ao ser tentado pelo diabo, não estava vigilante, atento. Seu descuido o levou a fazer uma má escolha, e essa má escolha abriu a porta por onde o pecado entrou no mundo e escravizou toda a humanidade, tornando-a também refém da morte. Por esta razão, ao escrever aos Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas após o homem pecar, Deus, por sua bondade e misericórdia, prometeu enviar o Redentor ao mundo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o qual teria a missão de destruir a influência da antiga serpente sobre a humanidade e impor a derrota ao pecado e à morte, possibilitando ao homem a oportunidade de retornar para junto de Deus, para o local de onde nunca, na verdade, deveria ter saído.
Ao tomar conhecimento da notícia da vinda do Redentor, o diabo ficou assombrado e desde então se aliou ao pecado e à morte para formar um império que usou para aterrorizar todos os seres humanos que viveram ao longo de toda a história. Então, nosso estudo de hoje, que está fundamentado no capítulo 2 da carta aos Hebreus, é de fundamental importância, porque nos revela detalhes relativos à vinda de Cristo ao mundo, o Redentor prometido em Gênesis 3:15. Um fato que chama a nossa atenção em relação a esse grande acontecimento é que, por ser Deus, Jesus é maior do que todos os seres criados. Por isso ele é maior do que os anjos, maior do que os arcanjos, maior do que os querubins, maior do que os serafins ou qualquer outro ser celestial, conforme dissemos em nosso último programa. Nas palavras de Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, para vir ao mundo, primeiro foi necessário que Jesus assumisse a forma humana, o que lhe pôs numa posição inferior à dos anjos, conforme previsto pelo Salmo 8, verso 4 e 5. Ao escrever Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo, por sua vez, ampliou esse raciocínio, nos ensinando que para salvar a humanidade, Jesus renunciou momentaneamente sua glória celestial para se tornar no Filho do Homem. Diz o texto que, ao tornar-se homem, Jesus esvaziou-se a si mesmo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. E aqui precisamos entender que foi necessário Jesus ter assumido a forma humana, porque o Redentor prometido em Gênesis 3:15 nos foi apresentado como a semente da mulher. E esta condição o colocou no mesmo nível de Adão, tornando o Filho de Deus sujeito à tentação, ao pecado e à morte. Assim, a missão de Cristo era a de derrotar como homem os 3 inimigos que haviam vencido o próprio homem no jardim, que eram a tentação, o diabo e a morte. Conta-nos a Bíblia em Mateus capítulo 4 que aos 30 anos de idade, antes de iniciar seu ministério terreno, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estando lá, o diabo investiu sobre Jesus para tentá-lo, exatamente como havia feito com Adão no jardim do Éden. Mas como homem, Jesus jejuou e orou, se preparou para esse ataque, e isso lhe deu forças para vencer o diabo pela palavra de Deus. Por isso, o diabo fugiu da presença de Jesus, e quando o diabo o deixou, vieram os anjos e serviram o Filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 11. A vitória que Cristo obteve sobre a tentação, de acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 18, também foi a vitória de todos nós. Esta vitória deu a Jesus o direito de socorrer a todos os seus discípulos que diante da tentação lhe clamarem por socorro. Leiamos esse texto, Hebreus 2:18, que na versão atual da língua espanhola traduzida para o português diz o seguinte: E como Jesus mesmo sofreu, e o diabo lhe pôs armadilha para fazê-lo pecar, agora, quando o diabo nos põe armadilhas, Jesus pode nos ajudar. É possível que neste momento esteja falando a diversas pessoas que estão enfrentando dificuldades das mais diferentes.
E estas dificuldades são verdadeiras armadilhas que o diabo colocou em seu caminho para fazer você pecar ou até desanimar da fé. Por isso, quero lembrá-lo que em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus, nosso Senhor, ensinou-nos que para não cairmos na tentação, devemos fazer duas coisas: vigiar e orar. Primeiro, disse o Senhor, devemos vigiar, depois orar. Mas você sabe o que significa vigiar? Ora, vigiar é estar vigilante. A vigilância é a característica que identifica uma pessoa que observa tudo que está à sua volta com muita atenção. Na vida profissional, o vigilante é aquele funcionário que cuida do patrimônio da empresa para quem trabalha. O bom vigilante é aquele que está sempre pronto para agir contra a ação de qualquer delinquente. Ele está sempre atento. E ao perceber que está em perigo, o vigilante logo aciona a polícia para vir ajudá-lo a combater a força do crime. Do mesmo modo que um vigilante que trabalha em uma empresa, nós que estamos procurando servir ao Senhor Jesus Cristo, também devemos estar sempre vigiando, sempre atentos ao ataque do diabo, o nosso adversário. E do mesmo modo que um vigilante comunica com a polícia para vir ajudá-lo a combater algum marginal que está tentando invadir a empresa que ele está cuidando, assim também nós que servimos a Deus devemos estar atentos ao ataque do inimigo, do diabo. E quando observarmos alguma movimentação do inimigo com o objetivo de nos fazer pecar contra o nosso bondoso Deus, ou para nos levar para longe da influência do nosso Deus, também devemos clamar a Cristo, que é capaz de socorrer a todos nós nos momentos de tentação. Um vigilante, para realizar o seu trabalho profissional, nós sabemos que ele conta com a ajuda de uma arma, de um revólver. Do mesmo modo, o cristão também deve usar uma arma para combater as tentações, os ataques do inimigo. Mas nossa arma não é um revólver, não. Jesus nos deu duas armas. E de acordo com o texto de Mateus 17, 21, estas armas são a oração e o jejum. Não podemos nos esquecer que ao vencer a tentação do diabo, Jesus estava em jejum. Portanto, Cristo já nos abriu a porta. Não nos esqueçamos de orar e jejuar. Fazendo assim, Cristo nos garante a vitória sobre todos os ataques do adversário que vierem na tua e na minha direção. Ao morrer na cruz, como previsto em Gênesis 3:15, o Filho de Deus também feriu a cabeça da antiga serpente chamada Diabo. Jesus feriu a cabeça do diabo ao morrer na cruz por nós. Destruiu o poder do pecado que assolava a humanidade, pondo fim ao império da morte que aterrorizava os seres humanos. Desde então, todos os que se unem a Cristo pela fé e o recebem como seu único e suficiente Salvador e Senhor, experimentam esta tão grandiosa salvação. Por tudo isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, nos exorta para atentarmos com mais diligência, com mais cuidado, para esta tão grande salvação que Cristo nos
proporcionou e conquistou por nós. E devemos fazer isso estreitando nossa amizade com Jesus, nos esforçando ao máximo para obedecer sua palavra, não nos desviando delas em tempo algum, como fez Adão lá no Jardim do Éden. A propósito, você está vigilante? Já estabeleceu o seu horário para orar e buscar a face do nosso Deus? Você tem jejuado por causas específicas? Façamos a nossa parte e Cristo nos socorrerá quando nossas forças não forem suficientes para combater os ataques do inimigo. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te rendemos muitas graças por esta tão grande salvação que Cristo conquistou por nós na cruz. Agora, Senhor, que estamos de posse desta tão gloriosa salvação que recebemos no momento em que aceitamos o Teu Filho Jesus como nosso Salvador e Senhor. Senhor, nós te pedimos, nos ajuda a estarmos vigilantes, a estarmos atentos e sempre buscarmos auxílios no Senhor, fazendo a nossa parte, orando, jejuando e estando, Senhor, apercebidos aos ataques que o adversário faz. Muitas vezes, Senhor, através de pessoas próximas de nós, para tentar nos enfraquecer e nos desanimar. Mas ajuda este meu irmão, esta minha irmã, ajuda-nos, Senhor, a usarmos a oração e o jejum para expulsarmos toda a casta de demônio que vierem na nossa direção para nos levarem para longe de Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Meu Jesus comigo vai. Chegamos ao final do nosso programa Momento da Escola Dominical. Mas semana que vem teremos um novo encontro aqui no nosso canal, se Deus quiser, se Deus nos permitir, onde estaremos estudando a nossa próxima lição, a lição de número 3, onde trataremos sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Estamos indo embora. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Nos buscar, nos buscar. Lá no céu há um lugar onde viverei, viverei. Tchururu, 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 tchururu. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.